Irmãos, nós nos reunimos aqui de manhã, como o irmão Mateus disse, para participarmos deste memorial. Cristo, ele morreu e ressuscitou por nós. Mas quem tem a oportunidade de conversar com alguns irmãos, vai saber, entende bem, que existe muitos irmãos entre nós, mesmo depois de ter ouvido tudo que já ouviram, ainda estão confusos. Nós temos irmãos entre nós que estão desanimados. Alguns tiveram que fazer um esforço para estar aqui essa manhã, lutar contra o seu desânimo, contra a confusão na sua mente. Outros nem fizeram esforço e nem quiseram vir. A gente sabe que outros também não puderam. Mas o certo, irmãos, é que, e o que eu estou falando com os irmãos aqui nessa manhã, não é uma revelação de Deus, nem tampouco eu estou adivinhando alguma coisa. Isso é conversa que nós temos com irmãos. Nós estamos aqui nessa manhã para participar de um memorial extraordinário, fazermos memória daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Mas pasme, que nós temos ainda muitos irmãos que olham para este momento e, na verdade, olham para o que Cristo fez na cruz do Calvário. E a única coisa que eles conseguem ver é juízo e morte. Eu estou bem ciente de que, se nós cremos no que Cristo fez na cruz, nós somos o quê? Salvos. E quem não crê já está? Estou ciente. Então, se alguém não quer o Evangelho, se alguém não deseja o Evangelho, o que Cristo fez na cruz, de fato, vai ser um juízo para você. Agora, se nós desejamos Cristo, ainda com dificuldades, ainda que você não tenha entendido alguma coisa, nós devíamos estar olhando para a cruz e vendo emanar da cruz graça, misericórdia, amor. E eu lamento muito saber que muitos irmãos entre nós só conseguem olhar para a cruz e ver juízo. Que sentido faria eu estar aqui agora de manhã? Eu vou comer do pão, símbolo do corpo de Cristo. Nós vamos tomar do cálice, símbolo do sangue de Cristo. Se a única coisa que eu consigo ver nisso é um juízo. Vou repetir. Se você não deseja o Evangelho, realmente é um juízo. Mas se você deseja Cristo, eu convido você nesta manhã a olhar para a cruz e ver misericórdia. Sabe? Ver amor. É como se você dissesse nessa manhã: Senhor, eu estou confuso acerca de muita coisa. Senhor, eu estou duvidoso acerca de alguma coisa, de algumas coisas. Mas quando eu olho para o Senhor na cruz, independente das minhas dúvidas, das minhas confusões, eu sei que o Senhor morreu por mim e pagou por todos os meus pecados. Se eu venho aqui essa manhã e não sei por esse motivo, irmãos, então, como diz o pastor sempre, nós estamos lanchando. É um lanche. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu já estou pregando, tá? Eu não abri a Bíblia, mas eu já estou pregando. Vou dizer uma coisa para vocês. Nós temos muitos filósofos, na verdade a maioria deles, que não creem na existência de Deus. Sim ou não? Não creem na existência de Deus. Não creem que existe um ser superior. E a maioria deles ainda vai dizer que o cristianismo e o que nós fazemos aqui e a nossa forma de vida
é a maior ignorância que já existiu na face da terra. Por quê? Porque eles se reúnem, para eles, na mentalidade deles, eles se reúnem em torno de alguém que não existe. Aí nós olhamos para essas pessoas e dizemos assim, olha, eles não creem em Deus, que burros, dá 0 para eles. Não creem em Deus. Realmente é um absurdo, alguém não crê em Deus. Alguns vão dizer assim, vai olhar para as estrelas, para a natureza, olha para as coisas criadas e não consegue crer em Deus. Realmente eles não conseguem crer em Deus. Mas você sabia que nós temos um grupo ainda mais tolo, mais louco? E o Deus diz que o tolo diz em seu coração, não há Deus. Então todo ateu é achando que é sábio. Só que nós temos um grupo que é mais tolo ainda. Nós ainda temos um grupo de filósofos que creem na existência de Deus. Talvez 2 nomes mais conhecidos, se alguém já teve contato com essa área, Immanuel Kant e René Descartes. Esse tal René Descartes, olha para você ver, ele crê na existência de Deus. E crê que Deus criou o universo, é criador de todas as coisas. Mas também crê que depois que ele criou, ele abandonou tudo e largou. E tudo que a gente faz aqui depende da gente mesmo. Deve ter ido para a praia, né? Se tratando de um destino eterno, né? Porque todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, qual é o destino de todo homem? O inferno, a não ser que Cristo intervenha. Mas o destino de todo homem é o inferno. Aí um crê que Deus existe, o outro crê que Deus não existe, mas nenhum se submeteu. Eu digo para você, o que mudou no destino eterno? Qual foi a mudança no destino eterno? Houve mudança no destino eterno? Nenhuma mudança. Então nós dizemos, é tolo, porque não crê em Deus. Mais tolo ainda é alguém que crê e não submete. Mas nós temos um grupo pior ainda. Não só crê na existência de Deus, que Deus criou todas as coisas, mas também acredita que Ele enviou Jesus Cristo, o seu Filho, para morrer por nós, ressuscitar. E mesmo assim, eles não se posicionam em relação a isso. Eles não têm nenhum interesse nisso. Mesmo se você perguntar, acredita nisso? Acredito que ele fez tudo isso. Mas não há nenhum posicionamento. E nem sequer entram em uma igreja evangélica. Eu ainda estou falando de igreja evangélica. Nem sequer entram em igreja evangélica. Eles creem, eles acreditam. O acreditar brasileiro. Eles acreditam que tudo isso é verdade, mas eles não submetem. Em relação aos outros que eu citei, qual que foi a mudança eterna? Houve alguma mudança no destino eterno? Nós temos outro grupo. E você vai ver que vai se tornando mais tolo, mais louco. Que é um grupo de pessoas que crê na existência de Deus, crê que Deus é criador de todas as coisas, que enviou seu Filho Jesus ao mundo para morrer e ressuscitar, e eles entraram, sabendo de tudo isso, eles entraram, se filiaram a uma instituição religiosa, e porque eles frequentam regularmente os seus cultos, os seus trabalhos, eles se sentem salvos, se sentem ser de Deus, mas eles nunca posicionaram a sua vida em relação ao que Cristo fez. Dentro desse grupo nós temos católicos, evangélicos, espíritas e um monte de gente. Tornam-se mais loucos ainda. É pior ainda porque pensam ser de Cristo, vivendo uma vida completamente contrária aos ensinamentos de Cristo. São loucos ou não são? Só que nós temos um grupo pior ainda. Mais louco ainda. Porque talvez eles saibam que Jesus veio, morreu, ressuscitou, mas não tem a riqueza de detalhes que nós temos. Sim ou não? Não tem essa riqueza de detalhes que nós temos acerca da obra de Cristo, da pessoa de Deus. Não tem essa riqueza de detalhes. Ouve o que nós ouvimos, escuta tudo que nós escutamos, mas não se submete.
Não se entrega. Mesmo ouvindo tudo que nós ouvimos, ainda continuamos vivendo da nossa maneira. Existe alguém mais louco do que esse? Isso é loucura. Isso é loucura. Ah, eles não creem que Deus existe. E nós que cremos? E nós que temos riquezas de detalhes? E nós que ouvimos detalhadamente sobre toda a obra de Cristo? E agimos como se Ele também não existisse? Quem é pior? Nós ou eles? Os que fazem isso ou eles? Você entende? Veja o que Jesus disse em Mateus 7, 21. Ele diz aí, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está, no resumo, o que ele está dizendo? Quem é que vai entrar no céu? Aqueles que crê que Deus existe, é criador de todas as coisas, enviou seu Filho, teve ciência do Evangelho e se submeteu a ele. Submeter é colocar debaixo da autoridade de alguém. Submeter é render-se, entregar-se a alguém, para fazer somente a vontade dele, não mais a nossa. Porque crê que Deus existe, que é criador de todas as coisas, que enviou seu Filho, e toda a riqueza de detalhes que nós temos, e não se submeter, não adiantou nada. É engraçado que no capítulo 3 do livro de Daniel, depois que os jovens foram lançados na fornalha de fogo, aí que entrou o quarto homem, se referindo a Cristo, e aí que ele sai de lá, Nabucodonosor mandou tirar de lá, e Nabucodonosor diz assim, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso no capítulo 3. No capítulo 4 ele está olhando para toda a Babilônia e está dizendo assim, olha, eu fiz tudo isso aqui. Cadê o Deus que ele disse que era bendito? De que adiantou dizer, bendito é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego? Se depois, um capítulo depois, ele está demonstrando nunca ter submetido a isso. Veja em Romanos capítulo 1, texto nós conhecemos bem. Romanos capítulo de número 1, a partir do verso 19. Paulo aqui está se referindo aos gentios. Ele diz assim, visto que o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem. E claramente, não é de forma embaçada não, e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que eles são indesculpáveis. Verso 21. Pois tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes seus raciocínios se tornaram fúteis e seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se o quê? Dizendo-se sábios, tornaram-se? Veja que povo cruel. Conhecendo por meio da revelação que há na natureza, nas coisas criadas, e o texto diz que eles conheceram claramente, não foi de uma forma embaçada, será que é Deus? Não era será que é Deus, eles entenderam, ficou claro para eles, que existia um Deus apenas, criador de todas aquelas coisas, e eles voluntariamente rejeitaram. Qual é a diferença deles entre nós que ouvimos o Evangelho e também nos sujeitamos? Nós falamos muito sobre farisaísmo, né? Os fariseus. Se nós não nos sujeitarmos ao Evangelho, você sabia que nós também somos um fariseu? Você sabia que tem um fariseu na Bíblia, o líder deles ainda, que descreveu a obra de Cristo todinha e nunca se submeteu a ela? Quer ver uma coisa? Olha em João para você ver. Evangelho escrito por João, capítulo de número 11, a partir do verso 45. Portanto, muitos dos judeus que tinham ido visitar Maria e tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns foram aos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no Sinédrio e disseram, que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Eles estão falando de quem aqui? De quem? Quem é o assunto?
Jesus. Verso de número 48. Se o deixarmos prosseguir assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tomarão nosso lugar e a própria nação. Aí olha o verso 49. Então um deles, chamado, era o cabeça. Um deles, chamado Caifás, cabeça do farisaísmo, disse: vós nada sabeis. Verso de número 50. Vós não percebeis que convém que um só homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação? Ele não disse isto de si mesmo, mas como sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Eu te pergunto, ele descreveu toda a obra de Cristo, sim ou não? Mas ele se submeteu a Cristo quando? Ele entrou, ele se colocou debaixo da autoridade de Cristo. Ele deixou sua vida e se entregou a Cristo para obedecer quando? Quando, irmãos? Nunca. Mas ele sabia descrever a obra de Cristo, sim ou não? Eu pergunto, quem aqui que não sabe descrever a obra de Cristo? Qualquer um aqui pode parar alguém na rua e evangelizar de forma excelente. Versículo por versículo. Texto por texto. Aplicação correta em tudo. Tudo certinho. Mas a pergunta é, nós estamos submetidos a Ele? Em Tiago capítulo 2 ele vai dizer assim, vocês creem que Deus existe? Os demônios também. Mas estremecem. Vocês creem que Deus existe? Os demônios também. Mas eles não se submetem, eles estremecem. Então, se nós sabemos tudo que sabemos e não nos submetemos, nós somos só mais um demônio na terra. Quando eu lembro da palavra render-se, não sei porquê, mas a imagem que vem na minha cabeça é de um bandido de carro fugindo da polícia. É uma perseguição policial. E o cara tá numa via e de repente a polícia está atrás, outros carros vêm na frente, outros vêm nas laterais. Qual que é a do cara? Parar e o quê? Eu me rendo. Tem jeito mais não. Olha o Salmo de número 139. Salmo 139 a partir do verso 1. Olha o que diz. Ó Senhor, Tu me sondas e conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu? De longe entendes o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus? Sem que haja, olha todos nós ficando cercados aí. Verso 4, sem que haja uma palavra na minha língua, ó Senhor, tudo o que? Conheces. Verso 5, Tu me cercastes em volta, puseste sobre mim a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu possa atingir. Para onde mirei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subir ao céu, Tu aí estás. Se a gente vai para o céu, quem está lá? Se fizeres no inferno a minha cama, Tu ali também? Olha para você ver, irmãos. Verso 9. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, vai lá para o mais profundo do mar. Chegar lá, quem está lá? Aí eu vou te perguntar, te resta o quê? Você está achando que não vindo na congregação, você está correndo de Deus? É? Você está pensando que não reunir em congregar, seja aqui, seja nas casas, você está correndo de Deus? Você está conseguindo se esconder dele? Você vai mudar de casa? Você achou que mudar de casa você conseguiria esconder de Deus? Você vai mudar de bairro e você acha que você vai conseguir se esconder de Deus? Vou mudar de bairro que vai me aliviar.
Você vai mudar de cidade, você acha que você vai conseguir esconder de Deus? Você vai mudar de estado, você vai mudar de país, você acha que é possível se esconder de Deus? Você consegue sentir alívio no fato de não mais ter que vir aqui? Você consegue sentir um alívio nisso? O texto diz que se formos aos céus, o Senhor está. Até se você for para o inferno, o Senhor está lá. Lembra quando o povo de Israel estava atravessando o mar? O mar abriu, eles estavam atravessando o caminho, né? Aí quem que veio atrás? Os egípcios. Aí entre Israel e os egípcios existia uma coluna, que era o próprio Deus que estava ali. Para Israel era o quê? Claridade, luz. Mas para os egípcios que estavam atrás era o quê? Trevas. Então talvez você tenha pensado, se eu vou para o inferno ele vai estar lá, estou de boa. Como trevas. Como tormento eterno para nós. Irmão, não tem outra solução. Nós não temos outra solução. O que eu quero deixar claro aqui essa manhã é isso. Nós não temos outra solução. A não ser rendermos. E falar, quer saber, Senhor, eu não corro mais. Quer saber, Senhor, eu não vou correr mais. Eu não vou ficar criando meios, sabe, para me distanciar do Senhor e por algum momento me sentir aliviado de não ter que ir na congregação, de não ter que orar. Eu não vou mais criar meios, porque eu entendi que não dá para correr do Senhor. Não existe outra possibilidade, não tem outro jeito, irmãos, a não ser nos rendermos e falar, a partir de hoje, eu vou fazer a sua vontade, porque eu não tenho outra saída. Não deixe sua mente te enganar. Porque nós nunca vamos nos livrar de Deus. Nunca vamos nos livrar de Deus. Nunca vamos nos livrar de Deus. Pedro vai dizer assim, melhor lhes fora nunca terem conhecido, do que conhecendo o caminho da verdade, rejeitá-lo. Né? Parece que ficou pesado agora, né? Você já entrou aqui pesado, agora que o negócio ficou mais pesado ainda, né? Você entrou aqui curvado, você já está quase agachado. Agora nós vamos mais conversar. Mais conversar. Porque eu sei que enquanto eu estou falando essas coisas aqui, tem pessoas dizendo, mas eu não consigo, Deus. Eu já tentei começar a orar. Eu não consigo, Deus. Enquanto eu estou falando essas coisas aqui, tem gente com raiva, no coração com raiva. Eles falam isso, parece que é muito fácil, né? Eu sei que tem. Isso não é adivinhação, não é revelação, não, irmão. Isso é conversa que a gente tem com os irmãos. Tem. Para eles é muito fácil. Eu sou tão pecador. Todos que ministram aqui são tão pecadores. Irmãos que você conhece, que ainda que não ministram aqui, mas você vê que tem se dedicado, são tão pecadores? Ou existe alguém que é mais pecador do que o outro? Eu sei que tem essas coisas no coração. E eu nem acredito que você veio aqui esta manhã sem nenhum desejo de que isso mude. Porque eu acho que senão você estaria dormindo. Sim ou não? Estaria dormindo. Mas eu consigo ver alguns problemas. Talvez eu seja muito limitado no que eu vou falar. Eu consigo enxergar alguns problemas. O primeiro eu citei para os irmãos no início. Pessoas olham para a cruz e não conseguem ver misericórdia. Se eu não ver misericórdia fluindo da cruz para a minha vida, se eu não ver graça fluir da cruz para a minha vida, se eu não conseguir enxergar o amor de Deus sendo emanado em minha direção quando eu olho para a cruz, se a única coisa que nós vemos, eu quero Deus, mas a única coisa que eu consigo ver é juízo, então você nunca vai conseguir orar, você nunca vai conseguir ser transformado. Nós temos que olhar para a cruz, irmãos, e olhar para o que nós ouvimos, para o que Cristo fez na cruz, e ver o que Paulo disse em Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus prova o seu amor para com quem? Então, quando Cristo estava morrendo na cruz, eu devia estar olhando para aquilo e dizer, olha a prova de que Ele me ama.
Por que eu estou assim? Se ele provou que me ama. Por que eu continuo dizendo, eu não consigo, eu não quero? Se eu olho para a cruz e eu leio as Escrituras, e lá está escrito que ele provou que me ama. A morte de Cristo na cruz é uma prova dada por Deus a mim e a você, de que ele nos ama. E eu convido a você, e aconselho a você essa manhã, não permitir que o diabo mude isso em sua consciência. E diga na sua consciência que Deus não te ama. Tá vendo? O irmão ali é dedicado, você não consegue ser dedicado. Por isso que você é esse lixo. Desvia, rapaz. Sai fora. Sai desse meio aí, ninguém gosta de você, ninguém te ama. É hora de você olhar para as Escrituras e dizer, ninguém me ama. Ele deu o seu filho como prova de que me ama e ninguém me ama, Satanás. Olha para a sua consciência de como eu posso pensar que Deus não me ama. Se ele não poupou nem o seu filho, antes o entregou por nós, como não dará com ele todas as coisas? Como o céu não pode ser para mim, se ele deu o seu filho por isso? Como a natureza dele não pode ser para mim, se ele deu o seu filho por isso? Por que você prefere ouvir a sua consciência falida do que as Escrituras? Como? E orar. Porque é guerra, irmãos. É guerra. É guerra. Nós estamos numa guerra. Se você não quer guerrear, lamento muito. Você já perdeu, sua alma está próxima do inferno. Mas se você quer guerrear, faça isso. Entre em guerra. Ore, e quando levantar da oração, tire o alimento da sua carne. Não dê mais esses programas de TV. Não dê mais essas condutas estranhas. Aí você vai ver se você não consegue. Eu sei que dentro da minha limitação, o que eu falei aqui, irmãos, está dentro da minha limitação. Mas que o Espírito de Deus convença cada coração. Que Ele fale ao seu coração o que você realmente precisa entender. Mas Deus provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, indignos. Eu não consigo olhar para isso e pensar, Deus não me ama. Eu não consigo pensar. Eu não consigo olhar um texto dele e dizer assim, eu não sou eleito. Eu não consigo olhar para as Escrituras e ver textos como esse e dizer assim, acho que Deus me escolheu, foi para ir para o inferno. Eu não consigo olhar. Eu consigo olhar para um texto desse e dizer, Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama tanto que pagou pelos meus pecados do passado, do presente e até os que eu ainda vou cometer. Agora a gente define a carnalidade. Se é carnal ou se não é. Por quê? Porque quando eu falo que Cristo pagou pelos meus pecados do passado, do presente e do futuro, sabe o que o carnal pensa? Então eu vou continuar assim. Sabe aquele que não quer mudar na verdade? Pensa, vou continuar desse jeito. Mas aquele que quer mudar, ele olha para isso e diz, ele pagou até porque eu ainda vou cometer, eu não posso continuar assim. Eu não posso continuar assim. Eu tenho que me levantar e entrar nessa guerra rápido. Não posso continuar assim. Pagou por todos os meus pecados. Todos. Eu não devo mais nada.